Olá pessoal, esse então é mais um novo vídeo sobre a tela Nextion e hoje nós vamos falar sobre o componente Scrolling Text. Certo? Vamos abrir aqui o nosso exemplo do vídeo anterior. Tá? Então nós tínhamos aqui os componentes de texto que a gente tinha colocado. Certo? Vamos apagar esses componentes aqui. Certo? Vamos adicionar o Scrolling Text. Vamos colocar ele aqui. Basicamente, os parâmetros desse componente aqui são os mesmos do text. Claro que nós temos alguns parâmetros aqui diferentes, porque aqui o texto, quando a gente der um debug aqui, vocês vão ver o texto fica correndo dentro dessa área aqui, que é a área delimitada pelo componente. Então, só para vocês verem o efeito desse componente, eu vou dar um debug aqui. Opa, tivemos um erro aqui em algum componente. Vamos ter que ver aqui. Certo? Eu tinha esquecido de apagar esse código aqui de programação dos exemplos anteriores. Acho que agora deve dar certo. Então tá aí, esse é o efeito do componente Scrolling Text. E dentro desse componente nós vamos poder, como no componente texto, configurar o tamanho do texto, a fonte, a localização, a posição dele dentro da tela, largura da área, a altura, certo? E mais alguns outros parâmetros aqui que dizem respeito à velocidade, à direção desse scroll aqui, tá? Então esse vai ser o tema do nosso vídeo hoje. Clicando então aqui em cima do componente, nós temos aqui na área de atributos as configurações desse componente. Então aqui nós temos o nome desse componente, é o G0, lembrem-se que o texto era o T0, tá? Se acrescentarmos mais um componente desse aqui, ele vai ser o G1, G2 e assim sucessivamente. Esse nome aqui vocês podem alterar para o nome que melhor convier ao projeto de vocês. Aqui é o tipo de componente, é um parâmetro aí interno de alguma identificação, tá? Nunca usei isso aqui. Se vai ser global ou local, esse componente, certo? O local ele funciona somente para essa tela aqui, em global ele vai funcionar para todas as telas, aqui ele vai ter acesso a partir de todas as telas. Aqui a mesma coisa, onde nós vamos definir se vamos querer ele com cor sólida ou se queremos uma imagem de fundo, tá? E aqui um componente novo que diz respeito aqui um atributo novo que diz respeito a um efeito aqui na área desse componente. Então, flat, ele é sem efeito nenhum, tá? Se a gente colocar border, ele vai acrescentar uma borda nesse componente. Se a gente der um debug aqui, vocês podem perceber que temos uma borda agora aqui, certo? Vamos fechar aqui, clicando nele. Se a gente colocar um 3D down, ele vai ficar em baixo relevo. Ó, então nós temos aqui um baixo relevo, um efeito, né, nesse componente. E se nós clicarmos aqui o 3D up, nós vamos ter um efeito de alto relevo. Então, tá aí. Certo? Então esse já é um atributo novo que, se eu não me engano, não tinha no componente de texto. Na realidade, tá, eu cometi um equívoco aqui, esse atributo aqui ele tem no componente de texto também, tá? Então vamos deixar ele em flat. Aqui temos um outro que eu não... Ah, isso aqui é um recurso interessante desse componente, tá? Que ele adiciona um teclado para mim poder programar o texto
que eu quero que rode aqui dentro em tempo real. Então eu posso programar esse texto, dependendo, eu posso abrir esse teclado aqui e programar um texto. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um teclado. Primeiro eu vou ter que setar aqui para global, certo? Para poder adicionar o teclado. Então eu coloco um teclado, eu vou colocar um teclado completo aqui. Então vamos dar um debug, certo? Se eu clicar no componente de texto, ele me abre esse teclado aqui na tela. Então eu posso colocar qualquer texto aqui. Deixa eu apagar, vamos apagar aquele. Beleza, aqui eu acesso o teclado numérico. Opa, aqui nós excedemos já o número de caracteres, tá? Mas enfim. Então tá aí, dou um OK e ele assume esse texto aqui no teclado, tá? Então essa é a função desse parâmetro key. Eu posso aí eu tenho que apagar esse. Tá, eu tenho que acrescentar outro. Ah, tá. Para mim poder tirar esse teclado aqui, então eu tenho que vir no page 0, desvincular esse teclado aqui, eu coloco um none aqui e aí sim eu consigo apagar o teclado ali, tá? Eu posso colocar um teclado numérico, tá? Então tá associado a um teclado numérico aqui, então se eu der um debug, clicando aqui, ele me abre um teclado do tipo numérico, onde eu posso colocar, alterar o texto aqui. Perfeito? Então essa é a função do parâmetro key aqui no componente scrolling text. Então vamos tirar esse teclado daqui, desvincular e vamos apagar aqui. Continuando aqui, então aqui nós temos o background color, tá? Que vai mudar a cor de fundo, a cor do texto, tal qual no componente texto, tá? Aqui nós podemos mudar a fonte, nós temos aqui 4 fontes aqui, é só eu alterar a fonte, colocar maior, menor, tá? Aqui assim, através desse. Aqui eu centralizo o texto dentro da área do componente, então eu posso centralizar ele aqui horizontalmente e verticalmente, tá? E aqui eu mudo a direção do texto, tá? Eu posso mudar o texto da direita para a esquerda, certo? Da esquerda para a direita. Então, se eu der um debug, agora ele corre nesse sentido, tá? Então está correndo da esquerda para a direita. Eu também posso alterar a direção do texto de cima para baixo e de baixo para cima. Aqui eu não sei se vai funcionar por causa do... Aí eu teria que mudar aqui as dimensões, mas podemos tentar. Não, ele está correndo, tá? Então funciona, ele corre o texto inteiro. Então essa é a função aqui desse atributo dir aqui, que é direction. O próximo parâmetro aqui, então, vamos deixar esse aqui da direita para a esquerda, tá? Que é a configuração padrão.
Próximo parâmetro é esse tim, provavelmente de time, que é o tempo que ele leva entre os deslocamentos, certo? Então ele pode variar aqui de 80 a 65.535 milissegundos, tá? Ele está por padrão 150, então vamos supor, se eu colocar 1000, ele vai fazer um deslocamento a cada 1 segundo. Vamos ver? Então tá aí. Então quanto maior esse parâmetro aqui, tim, mais lento é esse deslocamento do texto. Certo? Ele tem aqui, vocês podem ver que clicando no parâmetro, ele tem uma janelinha aqui que dá alguma indicação para que serve o parâmetro. Tá? E aqui ele tem um valor mínimo e um valor máximo. Então se a gente colocar no mínimo aqui, tá? Dando um debug, o deslocamento aqui ele é mais rápido, certo? Então vamos deixar aqui no padrão 150 e vamos para o próximo parâmetro. O parâmetro dis aqui, provavelmente de distance, para falar a verdade para vocês, eu não consegui entender direito qual é uma tradução para esse parâmetro aqui, mas ele aceita valores aqui em milissegundos de 2 até 50, e quanto maior o valor aqui, mais rápido o texto se desloca. Tá? Então eu vou fazer aqui uma demonstração rápida aqui desse parâmetro. Vamos aqui em debug, certo? Então ele está correndo aqui normalmente. Se a gente digitar aqui no quadro de entradas, de instruções, eu vou colocar aqui um valor, ele está aqui 4, eu vou colocar um valor de 25, vocês vão ver que a velocidade aqui de deslocamento aumenta, ó, comprovando que esse é um outro parâmetro que controla essa velocidade aqui. Ele diz aqui que é de 2 a 50. Se colocarmos 50, ele vai ficar mais rápido ainda. Certo? E se colocarmos o 2 aqui, que é o menor valor possível, ele fica bem lento. Aqui vocês podem perceber que parece que o texto ele dá saltos. Talvez seja isso, alguma coisa, mas aqui o texto ele corre mais linear aqui, ó, uma coisa mais fluida, vamos dizer assim, tá? Mas ele fica bem mais lento. Então esse é o parâmetro dis. O parâmetro txt, ele tem a mesma função do parâmetro txt do componente text, ou seja, aqui eu mudo o texto inicial aqui, ou o texto do campo. Então, eu posso colocar aqui qualquer texto, então ele já muda aqui. Esse parâmetro aqui, en, de enable, certo? Então ele liga ou desliga esse componente, certo? Ele habilita o componente e o 0 ele desabilita. Vamos fazer aqui um pequeno teste. Então se eu fizer aqui g0 igual a 0, ó, veja que eu desliguei o componente, tá? Colocando ele em 0, ele parou de rotacionar o texto aqui, então ele está desabilitado, tá? Isso aqui pode ser usado aí durante a programação, tá? Uma forma de habilitar ou desabilitar o componente, colocando em 1, ele volta novamente a funcionar. Aqui nós determinamos o comprimento máximo do texto. Aqui está 10 caracteres, eu posso colocar
um tamanho que eu quiser aqui. Esse componente aqui, não sei qual é a função dele, esse atributo aqui, certo? Não sei, o X e o Y aqui é a localização do componente na tela. E o W e o H diz respeito à altura aqui do componente e à largura da área aqui, né? E por último, o SPAX e o SPAY, que é o Space X e o Space Y, certo? O Space X aqui ele vai me dar o espaçamento horizontal do texto. Então, se eu colocar aqui um espaçamento aqui, por exemplo, de 50, vocês podem ver que as letras do texto ficaram bem mais espaçadas. E o Space Y aqui é do eixo Y, certo? Se eu tiver aqui um texto com mais de uma linha, ele vai espaçar, o espaçamento entre as linhas. Então esse é o componente Scrolling Text, ou seja, texto, rotação de texto. Eu não vou gravar um vídeo mostrando isso aqui na tela, porque basicamente é a mesma coisa que o text, certo? A única diferença é que ele rotaciona o texto. Então por hoje é só, pessoal. No próximo vídeo vamos tratar do componente number, que é para colocar mostrar um determinado número na tela. Então até lá.